Olá, façamos hoje a leitura do capítulo 22 do livro de 1 Reis da Bíblia Sagrada. Acabe faz aliança com Josafá. 1 Reis 22, 1. E estiveram quietos 3 anos, não havendo guerra entre a Síria e Israel. 1 Reis 22, 2. Porém, no terceiro ano, sucedeu que Josafá, rei de Judá, desceu para o rei de Israel. 2 Reis 22, 3. E o rei de Israel disse aos seus servos: Não sabeis vós que Ramote Gileade é nossa, e nós estamos quietos sem a tomar da mão do rei da Síria? 1 Reis 22, 4. Então disse a Josafá: Irás tu comigo à peleja, a Ramote Gileade? E disse Josafá ao rei de Israel: Serei como tu és, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. 1 Reis 22, 5. Disse mais Josafá ao rei de Israel: Consulta, porém, primeiro hoje a palavra do Senhor. 1 Reis 22, 6. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, até quase 400 homens, e disse-lhes: Irei a peleja contra Ramote Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: Sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. 1 Reis 22, 7. Disse, porém, Josafá: Não há aqui ainda algum profeta do Senhor ao qual possamos consultar? 1 Reis 22, 8. Então disse o rei de Israel a Josafá: Ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, mas só mal. Este é Micaías, filho de Nalá. E disse Josafá: Não fale o rei assim. 1 Reis 22, 9. Então o rei de Israel chamou um eunuco e disse: Traz-me depressa Micaías, filho de Inalá. 1 Reis 22, 10. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestidos de vestiduras reais, na praça, à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam na sua presença. 1 Reis 22, 11. E Zedequias, filho de Kenaná, fez para si uns chifres de ferro e disse: Assim diz o Senhor: com estes ferirás aos sírios até de todos os consumir. 1 Reis 22, 12. E todos os profetas profetizaram assim, dizendo: Sobe a Ramote de Gileade e prosperarás, porque o Senhor a entregará na mão do rei. 1 Reis 22, 3. E o mensageiro, que foi chamar Micaías, falou-lhe dizendo: Vens aqui, que as palavras dos profetas, a uma voz, predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala bem. 1 Reis 22, 14. Porém, Micaías disse: Vive o Senhor, que o Senhor me disser, isso falarei. 1 Reis 22, 15. E, vindo ele ao rei, lhe disse: Micaías, iremos a Ramote de Gileade a peleja, ou deixaremos de ir? E ele lhe disse: Sobe e serás próspero, porque o Senhor a entregará na mão do rei. 1 Reis 22, 16. E o rei
lhe disse: até quantas vezes te conjurarei que me não fales senão a verdade em nome do Senhor? 1 Reis 22, 17. Então disse ele: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelha que não tem pastor. E disse o Senhor: estes não têm senhor. Torne cada um em paz para a sua casa. 1 Reis 22, 18. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que ele nunca profetizará de mim bem, senão só mal? 1 Reis 22, 19. Então disse ele: ouve, pois, a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, e a sua mão direita e a sua esquerda. 1 Reis 22, 20. E disse o Senhor: quem induzirá Acabe, e que suba e caia em Ramote de Gileade? E um dizia desta maneira e o outro de outra. 1 Reis 22, 21. Então saiu o Espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu induzirei. E o Senhor lhe disse: com quem? 1 Reis 22, 22. E disse ele: eu sairei e serei um espírito da mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: tu o induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faze assim. 1 Reis 22, 23. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito da mentira na boca de todos esses teus profetas, e o Senhor falou mal contra ti. 1 Reis 22, 24. Então Zedequias, filho de Kenaana, chegou e feriu a Micaías no queixo e disse: por onde passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? 1 Reis 22, 24. E disse Micaías, 1 Reis 22, 25. E disse Micaías: eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. 1 Reis 22, 26. Então disse o rei de Israel: tomai a Micaías e tornai a trazê-lo a Amon, o chefe da cidade, e a Joás, filho do rei. 1 Reis 22, 27. E direis: assim diz o rei: metei este homem na casa do cárcere e sustentai-o com o pão de angústia e com a água de amargura, até que eu venha em paz. 2 Reis 22, 28. E disse Micaías: se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: ouvi todos os povos. A guerra contra os sírios e a morte de Acabe. 1 Reis 22, 29. Assim, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, subiram a Ramote Gileade. 1 Reis 22, 30. E disse o rei de Israel a Josafá: eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, veste as tuas vestes. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. 1 Reis 22, 31. E o rei da Síria deu ordem aos chefes dos carros, que eram 32, dizendo: não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, mas só contra o rei de Israel. 1 Reis 22, 32. Sucedeu, pois, que, vendo os chefes dos carros de Josafá, disseram eles: certamente este é o rei de Israel. E chegaram-se a ele para pelejar com ele. Porém, Josafá gritou. 1 Reis 22, 33. E sucedeu que,
Vendo os chefes dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de seguir. 1 Reis 22, 34. Então o homem entesou o arco na sua simplicidade e feriu o rei de Israel por entre as fivelas e as couraças. Então ele disse ao seu carreteiro: vira a tua mão e tira-me do exército, porque estou gravemente ferido. 1 Reis 22, 35. E a peleja foi crescendo naquele dia, e o rei parou no carro, defronte dos sírios. Porém ele morreu à tarde, e o sangue da ferida corria no fundo do carro. 1 Reis 22, 36. E, depois do sol posto, passou um pregão pelo exército, dizendo: cada um para a sua cidade e cada um para a sua terra. 1 Reis 22, 37. E morreu o rei e o levaram a Samaria. E o sepultaram o rei em Samaria. 1 Reis 22, 38. E levando-se o carro no tanque de Samaria, os cães lamberam seu sangue. Ora, as prostitutas se lavavam ali, conforme a palavra que o Senhor tinha dito. 1 Reis 22, 39. Quanto ao mais dos atos de Acabe, e a tudo quanto fez, e a casa de marfim que edificou, e a todas as cidades que edificou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? 1 Reis 22, 40. Assim dormiu Acabe com seus pais, e Acasias seu filho reinou em seu lugar. O reinado de Josafá e a sua morte. 1 Reis 22, 41. E Josafá, filho de Asa, começou a reinar sobre Judá no 4º ano de Acabe, rei de Israel. 1 Reis 22, 42. E era Josafá da idade de 35 anos, quando começou a reinar, e 25 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Azuba, filha de Sili. 1 Reis 22, 43. E andou em todos os caminhos de Asa, seu pai, não se desviou deles, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. 1 Reis 22, 44. Todavia, os altos não se tiraram. Ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. 1 Reis 22, 45. E Josafá esteve em paz com o rei de Israel. 1 Reis 22, 46. Quanto ao mais dos atos de Josafá, e ao poder que mostrou, e como guerreou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? 1 Reis 22, 47. Também desterrou da terra o resto dos rapazes escandalosos que ficavam nos dias de Asa, seu pai. 1 Reis 22, 48. Então não havia rei em Edom, porém um vice-rei. 1 Reis 22, 49. E fez Josafá navios de Tarsis para irem ao Fim, por causa do ouro. Porém não foram, porque os navios se quebraram em Ezion-Geber. 1 Reis 22, 50. Então Acasias, filho de Acabe, disse a Josafá: vão os meus servos com os teus servos nos navios, porém Josafá não quis. 1 Reis 22, 51. E Josafá dormiu com seus pais, e foi sepultado junto a seus pais na cidade de Davi, seu pai, e de Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. 1 Reis 22, 52. E Acasias, filho de Acabe, começou a reinar em Samaria, no ano 17 de Josafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. 1 Reis 22, 53. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque andou nos caminhos de seu pai, como também nos caminhos de sua mãe, e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel.
1 Reis 22, 54. E serviu a Baal e se inclinou diante dele. E dignou ao Senhor, Deus de Israel, conforme tudo quanto fizera seu pai. Vejamos alguns comentários acerca do capítulo 22 do livro de 1 Reis da Bíblia Sagrada. O primeiro comentário é o seguinte, diz assim: a guerra contra a Assíria. O relato bíblico não registra os resultados da aliança entre Israel e Assíria. Em 853 a.C., ano da morte de Acabe, Salmanessé III, rei da Síria, atacou. Os exércitos do oeste, liderados por Acabe, Ben-Hadad e o rei de Amate, acompanhados de algumas tropas egípcias, enfrentaram os assírios em Quercá, junto ao rio Orotes. Em inscrições oficiais assírias, Salmanessé afirma ter conquistado uma vitória decisiva, mas, ao que parece, os assírios foram detidos, pois Salmanessé permaneceu fora da Síria por vários anos. 1 Reis 22, versículo 3. Vejamos o comentário. Ramote de Gileade, a leste do rio Jordão, havia pertencido a Israel durante o reinado de Salomão. Acabe parece ter considerado que a aliança com a Síria havia cumprido seu propósito. Com relação ao versículo 5 do capítulo 22, o comentário é o seguinte: o rei Davídico de Judá defendeu a fé verdadeira, removendo ídolos e ensinando a lei ao seu povo. No entanto, Josafá se aliou à perversa casa de Acabe ao arranjar o casamento de seu filho Jorão com Atália, a filha de Acabe de Jezabel. Atália, enfim. Outro comentário com relação às rainhas de Israel, mas eu não vou fazer essa leitura. Vejamos ainda no capítulo 22, o comentário que existe com relação ao versículo 6. Diz assim: Acabe não tinha mais profeta do Senhor em sua corte. Seus profetas simplesmente diziam que o rei desejava ouvir. Micaías foi um dos poucos profetas dessa época que cumpriu de fato o seu papel em Israel, lembrando o rei da lei do conserto, da verdadeira soberania de Yahvé. Com relação ao versículo 11 do capítulo 22 da Bíblia Sagrada, o comentário é o seguinte: chifres de ferro. Moisés prometeu que as tribos de Efraim e Manassés dominariam sobre seu território, referindo-se aos chifres de um touro que empurraram para fora as nações pagãs. É claramente absurdo Zedequias se aproximar dessa bênção, uma vez que desobedeceu sistematicamente a lei do Senhor. Outro comentário agora com relação ao versículo 26 do capítulo 22 da Bíblia Sagrada, diz o seguinte: este Joás não é o jovem rei de Judá, que nasceu 10 anos depois. É provavelmente que se trate de um dos filhos mais novos de Acabe. As duas famílias, associadas pelo casamento, tinham vários nomes em comum. Agora vejamos o comentário com relação ao versículo 34, do capítulo 22, denominado a morte de Acabe. Tendo em vista o tema de reis, a soberania absoluta de Deus em suas relações com o povo escolhido, a expressão na sua simplicidade ou ao acaso é totalmente irônica. Agora vejamos o comentário com relação ao versículo 39, né? Então, qual o versículo
Qual é o comentário com relação ao versículo 39? Dentre as realizações de Acabe, é importante citar seu programa de construção, o mais amplo de todos os reinados de Israel. A Casa de Marfim, ou o palácio, provavelmente ficava na capital. Samaria, na capital Samaria, onde as escavações arqueológicas encontraram marfim. A política externa de Acabe também foi extremamente bem-sucedida. Recuperou territórios tomados pela Síria, conteve a Síria e se aliou a Judá. O relato de seu reinado em Reis menciona apenas de passagem essas realizações seculares. Aos olhos de Deus, Acabe foi o pior rei de Israel, pois rejeitou completamente a lei do conserto e se entregou à idolatria. Agora vejamos o comentário com relação ao versículo 48. Diz assim: o território de Edom, a sudeste de Judá, era uma província de Judá desde o tempo de Davi. Seu administrador se reportava a Josafá. Bem, então, para encerrar o capítulo 22 do livro de 1 Reis, o último comentário se refere ao versículo 49 e diz o seguinte: os navios mercantes. Essa tentativa de reproduzir a frota de navios de Salomão para comercializar com Ofir não deu certo. Judá não seria capaz de recuperar os anos dourados do império. Ao que parece, Josafá aprendeu uma lição na guerra contra a Síria, pois recusou a ajuda de Israel nessa empreitada. Os profetas do Senhor em Judá advertiram Josafá para não fazer essa aliança. Bem, então encerramos hoje a leitura do capítulo 22 do livro de 1 Reis da Bíblia Sagrada. Bem, eu tenho hoje aqui uma palavra que faz parte de um salmo, né? E essa palavra é muito boa, ela é uma palavra maravilhosa. Está no Salmo 119, versículo 11, certo? Salmo 119, versículo 11. Então, o que diz esse salmo? Esse salmo diz assim: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Olha só que palavra maravilhosa. Pois é, nós podemos guardar essa palavra aqui, que o rei Davi se refere, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Podemos guardar essa palavra. Se essa palavra estiver escrita, por exemplo, eu posso guardar essa palavra dentro de uma gaveta, em uma mesa. Eu posso guardar essa palavra dentro do armário. Eu posso guardar essa palavra, né? Que estaria impressa dentro de uma estante. Eu poderia guardar essa palavra dentro de uma bolsa, dentro de uma pasta. Eu poderia guardar essa palavra no espaço sideral, não é? Nos computadores, nos celulares, nos outros equipamentos, não é? Multimídia que existem por aí. Eu poderia guardar a tua palavra na minha mente, né? Eu poderia guardar esta palavra enrolada em um pergaminho. Eu poderia guardar essa palavra. Aliás, fazendo parênteses, pergaminhos foram utilizados realmente para registrar a palavra do Senhor, não é? Na época de Jesus. Bem, então eu guardei a tua palavra. Onde eu posso guardar essa palavra? Já citamos tantos locais que é possível guardar essa palavra, né? Mas observe que o rei Davi, ele diz: guardei a tua palavra no meu coração. Por que no coração? Né? Bem, eu acho que o coração sempre representa o amor. Né? Então eu guardei essa palavra com amor no meu coração.
ela não me foi imposta, ninguém me obrigou a amar essa palavra. Ninguém forçou a leitura dessa palavra, né? Simplesmente o meu coração se alegra por essa palavra. Então é por isso que eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, contra Deus, né? Então, repare, como eu citei, existem vários locais que nós podemos guardar esta palavra, seja impressa ou seja eletrônica, né? Mas certamente o melhor lugar para guardar essa palavra é no nosso coração, onde há amor, né? Bem, meu nome é Lúcia Marques e meu canal A Leitura da Bíblia. Até o próximo encontro, se Deus assim o permitir.